O trecho da Torá que nós estamos lendo essa semana tem bastante a nos ensinar sobre reza. Como rezar, quando rezar, de que jeito a gente se conecta com a reza. São assuntos que o Zohar vai ensinar pra gente. A gente vai começar vendo algumas coisas. Eu sou Yair Elon e esse é o Zohar Diário. Essa semana estamos lendo a porção de Beshalach. Vamos focar nos parágrafos de 1 a 3 do Zohar. O Zohar começa pegando um evento bastante conhecido da história da Torá, que acontece na porção de Beshalach, e comparando com outro momento da Bíblia. O evento é a travessia do Mar Vermelho. Todo mundo já deve ter ouvido falar dessa história, né? Talvez alguns não com o detalhe que eu vou mencionar agora, mas para quem já conhece Kabbalah, talvez até esse detalhe já é sabido. Qual o detalhe? Quando eles estão ali na beira do Mar Vermelho, Moisés pede ajuda para Deus e basicamente Deus fala: por que você está me pedindo ajuda? Né? Por que você está rezando para mim? Por que você está me chamando? Pega e anda, né? No sentido, entra no mar que as coisas vão acontecer. E o Zohar então pega isso e compara com a história de Jonas. Vou contar resumidamente para quem nunca ouviu falar, mas basicamente a história de Jonas é a seguinte: Jonas é um profeta, Deus aparece para Jonas e fala para ele: olha, você vai até tal cidade e lá você vai falar que eles não estão se comportando muito bem e se eles continuarem desse jeito eu vou ter que destruir a cidade. O Jonas fica meio assim de dar essa notícia, ele não quer ir até a cidade e dar essa notícia ruim, então ele foge de Deus, digamos assim, né? Ele foge da missão. Deus pede para ele ir, por exemplo, para leste, ele vai totalmente para o outro lado, ele pega um barco para o outro lado. Só que, claro, ele não consegue fugir, né? Então ele está no barco, por exemplo, começa a dar uma tempestade enorme, o mar fica revolto. Aí os marinheiros que estão lá perguntam: o que está acontecendo? E o Jonas fala: bom, a culpa é minha, sinto muito, eu sei que sou eu o culpado. O Jonas mesmo sugere: ó, me pega, me joga no mar, o problema vai acabar. E aí os marinheiros falam: tá bom, né? Jogam ele no mar e realmente o mar fica tranquilinho, calminho, os marinheiros seguem viagem. E nesse meio tempo o Jonas é engolido por uma baleia. Na verdade não sei se é uma baleia, um peixe grande, né? Diz a Bíblia. Tem gente que já fala que é o Leviatã, uma baleia, tá. E dentro da barriga da baleia, o Jonas faz uma reza para Deus, né? Ele pede ajuda e a baleia então cospe ele depois na praia, aonde ele precisava ir originalmente, onde Deus tinha pedido. Então o Zohar pega essa história, que eu contei resumida, e pergunta o seguinte: por que Jonas precisou rezar? Né? Ou melhor, por que Jonas reza e Deus não fala nada como falou para o povo de Israel na beira do Egito, na beira do Mar Vermelho? Para o povo de Israel, quando eles estavam rezando, Deus mais ou menos fala assim: para que vocês estão rezando? Para de rezar e anda, certo? E para Jonas, ele não fala nada disso. Ele aceita a reza de Jonas tranquilamente. Na verdade, a gente podia estender essa pergunta, né? O próprio Zohar diz isso, para outros casos. Vários personagens na Bíblia rezam e Deus, ok, parece que ouve a reza, né? Não fala nada em especial. Mas pro povo de Israel naquele momento ele dá uma bronca, né? Como se fosse: não reze. Então, qual é a explicação do Zohar? Que existem momentos e momentos para a gente rezar. Quando a gente está, como o povo de Israel, num momento de aflição, a última coisa que a gente precisa fazer é rezar. Aí você vai perguntar: bom, e faço o quê? Deus dá a resposta: você precisa andar, você precisa caminhar, né? O verbo em hebraico que aparece no versículo é marchar. Então a Kabbalah explica, o Zohar ensina, que o que aconteceu ali, quando o povo marcha, quando o povo anda, eles estão conectando num nível que é mais alto do que o da própria reza. Tá? Você agir, você começar a fazer alguma coisa, você tomar as rédeas da situação, isso é mais poderoso do que uma reza. Jonas, quando estava na barriga do peixe, ele não tinha muito o que fazer. Percebe? A barriga do peixe representa uma limitação onde não há muito o que fazer. No caso do Mar Vermelho, você poderia pensar: bom, também é uma limitação, né? O que eu vou fazer? Mas isso é porque os israelitas estavam com uma visão deturpada. Deus aparece e fala: há o que fazer. O caso de vocês não é limitado, então para de rezar. No caso de Jonas, não. Era realmente limitado. Então Deus não critica Jonas. Ele ouve a reza e aí Deus intercede e faz o peixe cuspir. Então percebe a diferença dos dois casos? As duas pessoas, né, o povo de Israel
e Jonas acharam que estava numa limitação, mas eram limitações diferentes. A limitação de Jonas era real, ele estava num peixe, ele não tinha o que fazer. A do povo na beira do Mar Vermelho era ilusória, e é isso que Deus estava mostrando. Bom, e aí pra gente encerrar, né, a gente falou que quando eu caminho, quando eu ando, quando eu faço alguma coisa, eu estou num nível maior do que o da reza. Na verdade, tem um detalhe nisso que está codificado na mensagem da Torá dessa semana. Quando Deus fala isso para o povo, as iniciais das letras, né, formam a palavra emet. Tá? Quando ele fala para o povo ande, aparece Aleph, Mem e Taf. A palavra emet, ela significa verdade. O Zohar ensina pra gente em outro lugar que a verdade é um tipo selo de Deus, uma assinatura de Deus. E aqui, nesse ponto específico, o que ela mostra para nós? Que não adianta também só andar, né, para qualquer lugar. Você tem que andar com verdade, com um propósito definido. Verdade aos seus propósitos, vai. Falando de outro, né, falando melhor. Ou seja, você tem que andar com uma verdade bem estabelecida. Aliás, aproveitando para ligar, a verdade ela é ligada à coluna do meio da árvore da vida, né? Então você tem Keter lá em cima, Tiferet, que é um símbolo de verdade, Yesod e Malchut. Então também não é só o fato de andar que te deixa acima da reza, né? Porque você pode andar em erro, em mentira, andar de um jeito que não te faz bem. Mas quando você anda em verdade, fiel a um objetivo, fiel ao propósito, no caso do povo de Israel era se salvar, certo? Você está realmente acima da reza. Você não precisa de reza. O seu ato de andar é muito mais poderoso e te traz muito mais libertação do que as palavras poderiam fazer. Um bom dia a todos.